Bom dia. Reunião extraordinária, deliberativa, 30/10/2024. Deputado Joaquim Passarinho. Presidente, primeiro, prazer em estarmos aqui. Queria que Vossa Excelência depois visse se vai ter sessão semana que vem. Parece que não, né? Só para deixar a informação, não deve ter, porque vai ter o P20. G20, aqui. corretamente. E por causa disso que eu estou querendo falar com Vossa Excelência, porque na última reunião que nós discutimos aqui, nós aprovamos com requerimentos sobre a ANEEL, sobre aquele caso do Amazonas, da venda daquela empresa, e até solicitamos a Vossa Excelência, como presidente da comissão, pudesse falar com a ANEEL, explicações do presidente. Já tem, eu acho que 15 dias, nós vamos ter uma próxima reunião daqui a 15 dias, já vai passar um mês, e a gente precisa ter alguma solução para aquilo. Então, essa questão de ordem que ele faça é saber se há novidade, se não houver, se Vossa Excelência pode tentar agilizar essa resposta, ou essa audiência, ou essa visita na ANEEL, nós precisamos tomar a pé daquela situação, porque não dá para ficar no esquecimento. Né? É muito valor, é um custo muito alto para a sociedade, e eu queria que Vossa Excelência, se não tivesse agora, até o final da reunião, pudesse informar se há data prevista, se houve contato, se há algum documento, ou enfim, aquilo que puder nos clarear para que a gente não deixe no esquecimento um assunto tão importante como esse, daqueles 14 bi, um certo descontínuo que foi dado para a JBS lá no Amazonas. Deputado Charles, vou fazer a leitura para iniciar e já dou a questão de ordem para Vossa Excelência. E comunicar ao deputado Joaquim Passarinho, que ele realmente abordou muito bem na semana passada esse assunto, que é de suma importância para o país, e já solicitamos aqui a comissão. Silêncio, por favor. Por favor, silêncio nesta comissão. E aí, deputado Joaquim Passarinho, a sua abordagem, as suas colocações, nós pegamos e a comissão já enviou pedindo as informações, estamos aguardando aqui, segundo a equipe técnica, estamos aguardando, mas podemos discutir depois qual seria uma outra alternativa que a gente possa fazer na forma legal do regimento aqui desta comissão para tomar uma iniciativa mais rigorosa, ok? Aí depois, deputado Charles, já passa a Vossa Excelência, pode ser? Obrigado. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião extraordinária deliberativa da Comissão de Minas e Energia para apreciação de matéria publicada em pauta. Por terem sido previamente publicadas, dispenso com concordância do plenário a leitura das atas das reuniões extraordinária deliberativa e de audiência pública realizadas nos últimos dias 16 e 29 de outubro, respectivamente. Em votação às atas, os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas. Antes de passar a ordem do dia, passo a palavra ao deputado Charles Fernandes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Presidente, eu gostaria do apoio de Vossa Excelência. Nós estaremos apresentando um requerimento aqui hoje nessa comissão ainda, claro. Não sei como é que vai ficar para a semana. Parece que não teremos aqui sessões nessa próxima semana, mas pedir agilidade de Vossa Excelência no sentido desse requerimento que nós vamos apresentar com relação ao setor químico do Brasil. Vou solicitar uma audiência pública aqui nesta comissão para tratar especialmente da Braskem na Bahia. Hoje a Braskem é uma das maiores geradoras de imposto no estado da Bahia, uma das maiores geradoras de imposto do Brasil. Mais especificamente da Bahia, por conta o governo precisa resolver a questão de uma PEC também ou de um PL, porque o mercado internacional ele está inundando o Brasil dos produtos com os preços bem complicados para a Braskem. Nós não podemos deixar uma empresa dessa, especialmente na Bahia, que é a que mais paga imposto hoje no nosso estado, ficar na situação que se encontra. Então, essa audiência pública, eu peço a Vossa Excelência para que nos agilize ainda, tentar ainda nesse mês de novembro, para a gente tratar desse assunto. Não só da Bahia, mas do setor químico, na forma em geral, no nosso Brasil. Já pedi todo o nosso partido, o PSD, para ainda no dia de hoje dar entrada nesse requerimento e pedir para que na próxima sessão Vossa Excelência coloque em votação para que me ajude nessa audiência pública o mais rápido possível aqui nesta comissão. Obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Charles, vamos aguardar e vamos dar agilidade com certeza. Ordem do dia.
Requerimentos. Requerimento número 75/2024 do deputado Pinheirinho, que requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Viação e Transportes para debater a distribuição dos recursos de concessões ferroviárias proporcionais à sua malha. Ausente o deputado Pinheirinho, vamos retirar de pauta. Requerimento número 79 de 2024, do deputado Newton Tato, que requer a realização de seminário em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a importância da aprovação do projeto de lei número 2842/2024, que institui a Política Nacional de Proteção de Rios, cria o Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente e das outras providências. Ausente o deputado Newton Tato, retirado de pauta. Tudo bem, querido? E meu vice, tudo bem? Requerimento número 82/2024, deputado Rodrigo de Castro, que requer aditamento ao requerimento número 79 de 2024 para a inclusão de convidado. Ausente o autor do requerimento, retirado de pauta. Requerimento número 85 de 2024, deputado Júlio Lopes, requer a realização de audiência pública para debater a reversão do desmonte orçamentário do CEPEL. Ausente o autor do requerimento, retirado de pauta. Deputado Hugo Leal, Vossa Excelência chegou na hora do seu requerimento, vamos fazer a leitura. Requerimento número 86 de 2024, deputado Hugo Leal, requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir o tema: por que sua conta de luz está cara? Concedo a palavra ao deputado Hugo Leal, autor do requerimento. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu acho que o requerimento já é autoexplicativo. Acho que não precisa fazer absolutamente nenhum tipo de convencimento, né? Eu acho que nós precisamos trazer aqui, ao invés de discutir fio A, fio B, geração, eu quero saber por que a conta está cara. Acho que isso é uma pergunta que é simples, importante, e nós temos que trazer aqui para poder entender o que está na nossa conta de energia e que não tem, que está, ou nós estamos pagando como conta de energia, e isso não é energia. Então, presidente, eu acho que eu fiz de forma bastante provocativa com essa audiência, porque eu quero discutir exatamente isso, o custo da nossa conta de energia. E aqui nós temos uma lista de convidados, e poderia ter muito mais, pelo visto, pela demanda que eu tenho recebido aqui, eu imagino que dá para fazer quase que um seminário de 3 dias, tanto é o quantitativo de pessoas que gostariam também de poder manifestar. E aí, inclusive, eu vou pedir até a retirada de um dos nomes aqui e a substituição do item C, do senhor Luiz Carlos Sioc. Correto. E vou introduzir aqui o Instituto IDEC, Instituto de Defesa dos Consumidores, que é o senhor Lourenço Henrique Moreto. Eu vou botar tirar aqui o Operador Nacional do Sistema, que não é foco no nosso debate aqui, e trazer o IDEC, que eu acho que é a questão dos consumidores, aí fica um pouco mais evidente. Então, peço aqui aos pares, né, uma vez que está autoexplicativo aqui no título do requerimento, a aprovação dele. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, requerimento do deputado Joaquim Passarinho. Quer dizer, primeiro, deputado Hugo Leal, se ele... Hugo Mota, mas a gente pode lançar a candidatura aqui também, não tem Pois problema é, nenhum. por isso que eu me confundi. Eu não vou fugir a regra, não. Se quiser lançar, a gente lança agora. Por isso que eu confundi, deputado Hugo Leal, porque eu disse, se Vossa Excelência descobrir isso, Vossa Excelência é o novo presidente da casa. Não precisa nem ter disputa. Se Vossa Excelência, nessa audiência, descobrir o porquê da nossa energia tão cara, vou dizer que Vossa Excelência é o próximo presidente da casa, não precisa nem ter disputa, acho que vai ser unanimidade. Por isso que eu fiz a troca. Mas, presidente, é pena pedir também, é um assunto, eu debati nessas casas, e todo mundo que mexe com o setor quer discutir.
E aí eu tive uma solicitação com a aceite do deputado Hugo Leal, da Abracel, que é a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Tá? O presidente possa vir aqui, passo depois o cartão aí para a assessoria da mesa. Tá? Até é bom para mudar, eu sei que o deputado não vai gostar, mas o deputado tem o número 13, a gente pode tirar o do 13 e põe mais um que melhora. O número é 1314, tem problema. Para subscrever o requerimento, general Pazuello. Subscrever, por favor. Com certeza, já está atendida, Vossa Excelência. Em votação, requerimento. Deputados concordam como estão? Aprovado. É isso, senhor presidente. Pedir, sei que nós temos aí alguns períodos de vácuo, né? Semana que vem, na outra, mas pedir agilidade de Vossa Excelência para a gente poder marcar, porque eu tenho certeza absoluta que esse tema é de interesse não só desse parlamento, mas da população. Pelo menos para a gente deixar claro. Se nós não acharmos o caminho, deputado Joaquim Passarinho, qual o caminho, né, qual a resposta, mas vamos ter muitos elementos aqui que vão demonstrar os responsáveis por essa conta de energia ser tão cara. Com certeza, deputado Hugo Leal e senhoras e senhores deputados, a comissão está à disposição, tem alguns requerimentos já aprovados, deputado Joaquim Passarinho, sobre a audiência pública, estamos à disposição para discutir, para colocar e para agilizar, providenciar os dias, porque este ano foi um ano realmente, um ano eleitoral, e ficamos realmente aqui, a comissão, praticamente 2 meses, praticamente sem atividade, e aconteceu em todas as comissões, mas vamos tentar, agora no mês de novembro e dezembro, aí, agilizar o máximo possível para ajudar o nosso país, correto? Continuando aqui a leitura dos requerimentos, requerimento número 6, número 90/2024, deputado Padovani, que requer a inclusão de representantes de entidade para a participação no seminário em conjunto, que será realizado entre a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Minas e Energia para debater a importância da aprovação do PL 2842 de 2024, que institui a Política Nacional de Proteção de Rios, cria o Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente e das outras providências. Não havendo o deputado, vamos retirar o autor do requerimento e retirar de pauta. Oi? Ah, tá. Deputado Samuel Viana, por gentileza, assuma aqui que o próximo requerimento é de minha autoria e você é o segundo vice-presidente, o deputado Hugo não se encontra. Cumprimento aqui com um bom dia a todos os colegas parlamentares. Requerimento número 98 de 2024, do senhor Júnior Ferrari, nosso deputado-presidente aqui da CME, que requer a realização de visita técnica de membros desta Comissão de Minas e Energia ao Ministério de Minas e Energia e à agência ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para acompanhar as medidas que estão sendo tomadas em relação ao apagão ocorrido no estado de São Paulo, bem como as medidas fiscalizatórias que estão sendo promovidas pelos órgãos junto à Enel. Concedo a palavra ao nosso nobre deputado Júnior Ferrari, autor do requerimento. Bom dia, presidente, senhoras e senhores deputados. Apresentamos esse requerimento dentro do regimento legal desta comissão, em virtude, todo mundo teve ciência que aconteceu no estado de São Paulo, especialmente na capital, e esse requerimento justamente é para criar membros desta comissão que possa acompanhar, junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à Agência Nacional de Energia, que seja feito realmente, seja rigoroso o que pode realmente ter acontecido em São Paulo, que tem um prejuízo enorme para a sociedade, principalmente da capital, aos comerciantes, às residências. Isso não pode acontecer
uma vez que todo mundo sabe que a empresa que hoje, que é a Enel de São Paulo, teve lucros exorbitantes e com pouco investimentos no que pertine à questão de segurança e qualidade de energia. Então, essa comissão está criando membros, depois a gente vai discutir com os deputados quem quer compor essa comissão para que nós possamos tomar nossas providências legais. Então, eu queria o apoio dos deputados referente a esse requerimento. Para debater o requerimento, algum inscrito, algum parlamentar gostaria de se inscrever para inscrição? Em votação, o requerimento, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 99 de 2024 do senhor Murilo Gouveia, que, abre aspas, requer seja convidado o senhor ministro de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira, para apresentar o plano de ação da pasta para o restabelecimento da energia elétrica na cidade de São Paulo e região, bem como as propostas para evitar futuras ocorrências em audiência pública conjunta das comissões de Minas e Energia e de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Com a palavra, o nobre deputado Murilo Gouveia, autor do requerimento. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas e colegas deputados. Há algumas semanas, São Paulo enfrentou uma grave crise de apagão, atingindo a região e da capital. Esse apagão causou sérios prejuízos com o valor de R$ 1.650 bilhões na cidade de São Paulo, segundo a FEComércio. A população ficou às escuras e 250 mil imóveis ficarão sem energia. Só na Grande São Paulo, e é uma perca de R$ 1 bilhão, segundo o levantamento. Nesse sentido, solicito aos nobres deputados a aprovação desse requerimento para que eu convido o senhor ministro da Minas e Energias, Alexandre Silveira, para que possamos buscar uma solução junto à Enel para equacionar essa grave crise dos apagões que aconteceram no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região norte e noroeste, acontecido há dias atrás na cidade de Porciúncula, Rio de Janeiro. Algum parlamentar para iniciar os debates do requerimento? Em votação, o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 100 de 2024, do senhor Carlos Veras, que requer o aditamento ao requerimento número 76 de 2024, desta comissão, de autoria do senhor General Pazuello, para inclusão de convidados na realização de audiência pública, com o objetivo de debater a importância da política de conteúdo local praticada nos contratos celebrados em regime de concessão e partilha na exploração, extração, refino e distribuição de gás natural, petróleo, derivados e outros hidrocarbonetos no Brasil. Com a palavra, o deputado Carlos Veras, autor do requerimento. Senhor presidente, no Pazuello, eu já falei com o Pazuello, inclusive, é um requerimento simples, só para a gente poder aprimorar e melhorar o debate com a inclusão aí dos convidados na audiência. Deputado Pazuello, com a palavra. Tudo é bom para aprimorar o trabalho, o debate. Obrigado pela observação. Estamos juntos nesse requerimento aí. Sem mais inscritos, em votação o requerimento, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 101 deste ano de 2024, do senhor General Pazuello, que requer informações à ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, senhora Marina Silva, e ao presidente do IBAMA, o senhor Rodrigo Agostinho, atinentes à quantidade de licenças ambientais solicitadas pelo setor energético no período de 2019 a 2024. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores deputados, isso tudo tem a ver com as discussões atuais sobre as agências reguladoras. A gente há um comentário que há um atraso, que o IBAMA, etc. Todas essas discussões paralelas, a gente não tem dados. Eu acho que na comissão a gente precisa ter dados. E isso é um assunto pertinente para que a gente possa entender a quantidade de demanda de licenças e qual é o posicionamento que tem tido
tanto o Ministério quanto o IBAMA, os órgãos de meio ambiente do país, para nós entendermos o caminho e como nós podemos interferir no processo politicamente com o Legislativo. Essa é a ideia, peço o apoio dos senhores deputados. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de subscrever, com a autorização do deputado general Pazuello, e chamar a atenção que é de suma importância, já que, por exemplo, acabou de sair uma matéria ontem de que novamente o IBAMA recomenda a não perfuração ali na foz do Amazonas, ali, né? Porque simplesmente eles promovem um atentado contra a economia brasileira, um atentado contra a soberania nacional, visto que, do outro lado, nas Guianas, há a exploração do petróleo na mesma bacia. E justamente o Brasil, no Amapá, não pode fazer sequer o estudo, a perfuração naquele local. Então, o IBAMA tem promovido um atentado contra a economia brasileira e contra a soberania nacional. Então, essa comissão precisa, sim, se posicionar e esse documento é de suma importância para dados para todos nós. Obrigada. Subscrição acatada, deputada Silvia. Algum outro deputado para debate? Em votação, o requerimento, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 102 de 2024 do senhor deputado Júlio Lopes, que requer a inclusão de convidado na audiência pública para debater a matriz energética ideal para o Brasil até 2050. Requerimento número 77 de 2024. Concedo a palavra ao deputado Júlio Lopes. Ausente, retirado de pauta. Requerimento número 103 de 2024 do senhor Luiz Fernando Faria, que requer o aditamento do requerimento número 84 de 2024 desta comissão, que requer a realização de audiência pública para debater o PL 1923 de 2024. Com a palavra, Luiz Fernando Faria, deputado. Senhor presidente, o deputado Luiz Faria não se encontra, eu gostaria de subscrever. Poderia ler o requerimento? Requer o requerido de Vossa Excelência, nos termos do artigo 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o adiantamento do requerimento número 84, que requer... Esse microfone... Tá, deixa eu dar uma olhada. Alô? Tá melhor. Deixa eu ver. Que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Minas e Energia para debater o PL 1923 de 2024, que dispõe acerca do Sistema Eletrônico de Informações do Setor de Combustíveis, que será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Combustíveis e altera a Lei número 9.478, de 6 de agosto de 97. A realização da audiência pública para debater o PL 1923 de 2024, que dispõe acerca do Sistema Eletrônico de Informações do Setor de Combustível, que será implementado e operado pelo Operador Nacional de Combustível, é uma importante iniciativa para esclarecer a população sobre o projeto de lei, os posicionamentos dos diversos setores envolvidos e possíveis reflexos financeiros em caso de aprovação do projeto, como dito no requerimento 84 de 2024. Ocorre que o supramencionado requerimento convida à participação do debate em questão apenas os grandes produtores do setor de combustível. Desta forma, para tornar o debate mais democrático e enriquecedor, propõe o convite da Federação Brasilcom, representante dos pequenos produtores do referido setor. Está horrível o som não está bom. O senhor quer trocar de microfone? Não, deputado, finalizado? Em votação, o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 104 de 2024 do senhor Carlos Veras, que requer o aditamento ao requerimento número 93 de 2024 desta comissão, de autoria da deputada Silvia Wayampi, para a inclusão de convidados na realização de audiência pública sobre a exploração de petróleo da foz do rio Amazonas,
Concedo a palavra ao deputado Carlos Veras. Obrigado, senhor presidente. No mesmo objetivo do requerimento anterior, para a gente poder aprimorar e ampliar, melhorar cada vez mais o debate, nossa assessoria, inclusive, conversou com a deputada, que eu quero agradecer também pela compreensão, para a gente poder incluir o nome de um convidado para que a gente possa aprimorar cada vez mais o debate. Deputada Silva, quer algum pronunciamento ou podemos seguir? Podemos prosseguir. Ok. Para debater, em votação, o requerimento, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 105 de 2024 do senhor Mário Eringer, que requer a realização de audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater o impacto da perda de cobertura florestal no Cerrado e na Amazônia sobre a oferta hídrica e a dinâmica do sistema hidrelétrico nacional, bem como conhecer os planos e as ações do governo federal no sentido de recuperação florestal e investimento infraestrutural visando a estabilização hídrica e energética do país. Presidente, eu gostaria de subscrever. Quem está? Concedo a palavra ao deputado Lemos. O deputado Mário está ausente, mas dada a importância desse debate, eu gostaria de subscrever o requerimento do nobre deputado, que é da nossa bancada. Obrigado, presidente. Senhor presidente, gostaria também de subscrever. Em votação, o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 106 de 2024 do senhor Júlio Lopes, que requer o aditamento do requerimento número 77 de 2024, de autoria do deputado General Pazuello, para a inclusão dos convidados que especifica. Com a palavra, o nobre deputado Júlio Lopes, autor do requerimento. Senhor presidente, o deputado Júlio Lopes está enquanto presente. Eu recebi um pedido da assessoria e vou fazer a subscrição desse requerimento para incluir esse aditamento ao requerimento 77 e também um outro representante da Refina Brasil. Então são o que consta no requerimento 106, né, que é o item 15 da pauta que eu estou subscrevendo, que é o aditamento ao requerimento 77, e também a inclusão do representante do Refina Brasil. E peço a aprovação dos demais pares. Subscrição acatada e registrada, deputado Hugo. Em votação, o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 108 de 2024, do deputado Evair Vieira de Mello, que requer o convite ao ilustríssimo senhor Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, para esclarecer detalhes acerca do convênio firmado entre Itaipu Binacional e a Cooperativa Central da Reforma Agrária do Paraná, CCAPR, ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, no valor de R$81 milhões. Com a palavra, o deputado Evair, autor do requerimento, está presente? Eu subscrevo. Senhor presidente, gostaria de subscrever. Vai para o relator. Dois subscritos. Certo? Ok. Em votação, o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. O presidente, só sobre esse requerimento, subscrito pelos colegas, já tem um requerimento aprovado e já acordado, inclusive, com o próprio Enio, ex-colega da nossa casa aqui, na CFC, no DIP, e já está com data marcada para o dia 18/12. Seria prudente e importante conversar com o autor para que a gente pudesse fazer conjunto. Já se trata de um convite, já tem uma data prevista para a gente poder fazer conjunto as duas comissões. E o ex-deputado Enio está à disposição e quer vir à casa para poder fazer esse debate. Comissão de Fiscalização e Controle, correto? Ok. Adiante, proposições sujeitas à apreciação do plenário. Com prioridade. Presidente, pois não? Pela ordem, tem uns requerimentos que não foram apreciados. Eu gostaria de subscrever
o requerimento 2, o 3 e o 6. Do item 2. Requerimento número 79 de 2024, requerimento 82 de 2024 e requerimento 90 de 2024. A gente pode voltar, né? Porque ele não apreciou do jeito que usou. Deputado Carlos Veras, bom dia. Quando foi feita a leitura do requerimento, não havia o autor do requerimento e ninguém subscreveu. Se os colegas deputados concordarem, porque já passou o prazo, não tem nenhum problema. Foi feito de forma regimental, fomos lendo o requerimento. Quando o autor está presente, se faz a discussão e a votação. Quando o autor não está presente, se retira de pauta. Quando o colega pede para subscrever, continua. Mas se os deputados concordarem, não tem nenhum problema. Vossa Excelência, quer fazer subscrever? Eu tinha solicitado para subscrever os três requerimentos, porque a gente está tratando de requerimento. O número 6, nós já temos hoje um relatório para ser lido, né, na tramitação ordinária, com o relator do Joaquim Passarinho pela rejeição. Então... Deputados, o deputado Carlos Veras está pedindo para subscrever 3 requerimentos que já foram lidos e não estava o autor. Se Vossa Excelência concordarem, não tem nenhum problema. Deputados concordam? A manifestação deveria ter sido imediata. Eu sei, mas por isso que eu estou colocando, deputada Silva, que Vossa Excelência possa decidir de forma que, na maioria. Deputado Joaquim Passarinho. Presidente, o item que a deputada falou, acho que é o item 2, que é um projeto referente a um projeto que eu tenho parecer já votado para lei hoje. Tá? Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que a casa sempre da discussão, do diálogo. Se quiserem fazer um debate antes, só que tem que lembrar que eu estou com um projeto para ler agora, o relator. Se aprovar, como é que nós vamos fazer? Se aprovar uma futura audiência pública, vai ter que retirar o meu projeto de pauta, meu relatório de pauta. Só estou falando isso, só para lembrar. Qual é o seu requerimento, Joaquim? Não, não tenho requerimento, eu tenho um parecer para ser lido sobre esse projeto da audiência. Não, então, mas o fato de realizar uma audiência pública não está legalmente ligado à retirada de pauta. A retirada de pauta, nós vamos entrar com requerimento, vai ter todo um processo, é todo um debate. Agora, é claro que antes de votar um projeto, se a gente conseguisse fazer uma audiência pública para poder enriquecer o debate e a gente ter mais condições de votar, aprovar ou não o projeto, seria essencial, deputado. Eu acho que faz parte aqui do parlamento. Veja bem. Peraí, deixa eu, porque eu acho que o eu entendi. O deputado Vera não me entendeu. Estou dizendo assim, eu não estou indo Silêncio, contra. por favor, nesta comissão, deputado Joaquim Passarinho e depois deputado Carlos Veras. Eu não estou indo contra o requerimento, nem audiência pública. Comecei dizendo que essa parte daqui é o diálogo. Tá? Então, não estou contra. Estou apenas lembrando que eu tenho um parecer. O ideal é, se aprovado o requerimento do deputado Veras está solicitando, o ideal era retirar o meu projeto de pauta, porque não faz sentido eu votar um parecer com uma audiência pública marcada na comissão, a não ser que deixe para outra comissão. É apenas lembrando isso. O parecer está pronto, mas se precisarem debater, não há problema, não estou aqui para fazer esse... Deputado Joaquim, só para dar uma informação, Vossa Excelência, tem já pedido de retirada de pauta do teu projeto. Também é bom fazer essa informação. Aí não prejudicaria. Mas aí, veja bem, deputada Silvia, eu estou colocando para os deputados decidir, eu não posso impor. Tem um pedido do deputado Carlos Veras, se o deputado, por maioria, decidir que ele pode subscrever, eu vou acatar, porque aqui sempre nós discutimos nesse sentido, de fazer o melhor com a decisão da maioria. O deputado Danilo Ford, depois Vossa Excelência. Presidente, eu primeiro agradeço a oportunidade de aqui falar e usar o tempo aqui da liderança da União, para pedir aos colegas o apoio. Há algum tempo, há mais de 2 anos, que a gente vem debatendo aqui essa questão das agências reguladoras. E todo mundo sabe que, quando teve aquele primeiro apagão em São Paulo, a gente já alertou que existia uma ausência de uma instituição de fiscalização das ações das agências e também das omissões.
naquele momento, a gente viu uma crise que levou o apagão à maior cidade do Hemisfério Sul e à maior capital do Brasil. E, novamente, o mesmo erro se repetiu e fica um jogo de empurra e as decisões não são tomadas. Paralelo a isso, em todas as agências, nós vemos problemas, né? Nós temos desde a questão de decisões monocráticas, como foi o caso, inclusive, de fertilizantes que foram negados à comercialização no Brasil por decisão monocrática na Anvisa. Nós vimos a falta de, muitas vezes, de parâmetros na distribuição do Cefem na NM, pela NM. Nós vimos o problema da questão dos fios nos postes, que já foi discutido várias vezes em audiência nessa comissão, quando a ANEEL joga para a Anatel e a Anatel joga para a ANEEL e ninguém resolve. E já está com 5 anos que se discute esse problema da fiação dos postes aqui no Brasil e ninguém toma solução com relação a isso. Nós vimos a omissão, quando nós votamos aqui, deputado Bacelar, e eu me lembro bem da sua participação nessa votação, a questão das bagagens, das passagens de avião, e com um discurso que ia baratear o preço da passagem, e de lá para cá a gente só viu o preço das passagens aumentando. Até tomei um susto essa semana, que uma passagem Brasília-Fortaleza está mais cara do que uma passagem Brasília-Roma, né? Que é 3 vezes mais o tempo de viagem, né? E atravessando aí o Oceano Atlântico. Então, tem que ter um parâmetro com relação a isso. E não tem, de fato, nenhuma instituição que cumpra esse papel, né? E não cabe ao governo criar um órgão de controle do controlador, porque as agências são órgãos de Estado, elas não são órgãos de governo. E como órgão de governo, cabe a um poder de governo constituído fazer essa fiscalização. Como cabe ao Executivo executar, como cabe ao Judiciário julgar o fato, o ato de improbidade ou o ato de condenação por irregularidade ou por ilegalidade, cabe ao Poder Legislativo, a nós no caso, a fiscalização. E como o Senado já tem a atribuição de fazer a sabatina e fazer a votação da escolha dos diretores dessas agências, caberia às comissões temáticas da Câmara o papel fiscalizatório. No caso nosso aqui na Minas e Energia, nós teríamos a obrigação de fazer a fiscalização das ações, no caso da NM, no caso da ANEEL, que são associações, e da ANP, que são agências vinculadas à nossa atividade aqui na Comissão de Minas e Energia. E o que nós estamos propondo aqui é abrir o processo legislativo para discutir a PEC. A PEC não está acabada, né? A PEC ela está, inclusive, ainda incipiente, mas abriria o prazo para que houvesse a composição da Comissão Especial da PEC, haveria o prazo para que nessa composição possamos fazer o debate sobre o aprimoramento do texto legal e, em função disso, nós criarmos exatamente alguma instituição capaz de fazer uma fiscalização na defesa do consumidor. E o consumidor é o povo brasileiro. E quem representa o povo brasileiro é a Câmara dos Deputados. Então, diante disso, eu pediria aos colegas que, se pudessem assinar, eu acho que é um debate importante, não só para a defesa da população brasileira, dos consumidores, mas fundamentalmente também importante para garantir a autonomia do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode, mais uma vez, sucumbir do seu papel institucional de fazer essa defesa da sociedade brasileira. Então, eu pediria aos colegas que assinassem a PEC das agências reguladoras. Meu muito obrigado, senhor presidente Júnior Ferrari. Senhor presidente. Só um minutinho. Antes de Vossa Excelência falar, o Sidney pediu, vamos resolver o assunto do Carlos Vela, a gente vai para o assunto que o Danilo abordou. Vamos só para colocar que o deputado Carlos Vela pediu para subscrever 3 requerimentos. 79 de 2024, requerimento número 82 de 2024 e o requerimento 90/24 são mesmos assuntos. Deputados que concordam com a subscrição do deputado Carlos Vela permanecem como estão. Então, em votação, os requerimentos. Eu vou ter de ler um por um, né? Os seus textos. Então, requerimento número 79 de 2024, requerimento número 82 de 2024 e o requerimento número 90 de 2024 em votação. Deputados que concordam como estão, aprovado. Agora vamos... Sobre o requerimento Qual, 79, senhor presidente, eu queria dar uma sugestão a Vossa Excelência para a inclusão do senhor Marcelo Moraes, presidente da FEMASA, Fórum do Meio Ambiente e Sustentabilidade no setor elétrico.
Por quê? Essa é a sugestão nossa de incluir o senhor Marcelo Moraes nessa audiência pública. Em votação, o pleito do deputado Bacelar, deputado de concorda, como estão aprovado. Com a palavra o deputado Sidney Leite. Senhor presidente, eu quero aqui corroborar com o deputado Danilo. Né? As agências nesse país, no passado não tão distante, cumpriram um papel importante. Mas hoje, infelizmente, e vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, a Anatel, quando você busca dialogar com algum diretor da Anatel, parece que você está falando com um advogado da TIM, da Oi, da Vivo ou da Claro. Porque eles têm argumento para tudo para não resolver o problema. A ANEEL nem se fala. Né? Você tem problemas de fornecimento de energia, procura a ANEEL, né? Ela pega a manifestação da empresa, deputado Passarinho, para poder se manifestar e passar para nós ou para quem quer que seja. Quantos projetos aqui nós já votamos para diminuir o preço de passagem aérea? Né? Não, bora votar isso que agora vai. E o que a gente vê é um monopólio de 3 empresas aéreas nesse país, num país continental, no sentido de segurar, e como foi dito aqui, não é só o preço da passagem do Ceará para Brasília. Né? Agora imagine nós do norte, deputado Danilo, e um cidadão que mora lá no Alto Purus, que precisa ir para Rio Branco para chegar em Brasília para poder ir para Manaus. O cidadão é amazonense, mas não consegue chegar, e assim nós vivenciamos a nossa região na Amazônia. Por isso, eu corroboro com a Vossa Excelência, eu acho que esse debate é importante, vai ter um momento oportuno para nós debatermos e discutir essa PEC, mas eu entendo que nós devemos assinar, até porque, solto do jeito que está, as agências deixaram de cumprir seu papel. Essa que é a grande realidade. Deixaram de cumprir o seu papel, né? E que não é um segmento específico, mas elas no todo se igualam nesse perfil. E a outra coisa é o seguinte, deputado Danilo, nós precisamos ter uma quarentena que não seja uma quarentena financiada pelo poder público. Agora não dá para alguém que está num conselho desse, meses depois está prestando consultoria para uma empresa. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, deputado Passarinho. Então, eu quero corroborar com Vossa Excelência, dizer que eu vou assinar, tem meu apoio. Nós precisamos garantir a tramitação dessa PEC, porque o parlamento brasileiro não pode assistir isso de braços cruzados. Quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Com a palavra o deputado Joaquim Passarinho, depois Beto Pereira. Presidente, o Danilo, nós tínhamos conversado já há algum tempo sobre isso, e eu tinha sugerido ao Danilo, inclusive, de a gente fazer essa fiscalização através das comissões técnicas da casa. Toda agência corresponde a uma comissão técnica dessa casa. Em vez de criarmos um novo órgão para fiscalizador, que depois vai ter que fiscalizar quem fiscaliza, a gente poder usar essa casa, com a estrutura que tem, estrutura técnica, consultores dessa casa, pessoas que têm condição de fazer essa fiscalização, porque as agências precisam dessa fiscalização. A legislação brasileira é algo engraçado. Nós temos aqui, deputado Sidney Leite, a capacidade de convocar um ministro de Estado, mas não podemos convocar um presidente de agência. Um ministro de Estado, eu posso pegar aqui, nosso caso, Minas Energia, a gente pode convocar o Alexandre, tem que vir no dia marcado. Mas nós não podemos chamar nenhum diretor da agência. Nós podemos convidar, convocar não. É algo estranho, no mínimo estranho. Então, assim, eu acho que aproveitar o Danilo nesse projeto, que foi a minha sugestão para o Danilo, que as próprias comissões possam ter esse poder de fiscalização e de convocar, inclusive, na fiscalização, seja presidente, seja diretor, seja técnico da agência, que possa vir aqui explicar. Então, eu dei essa sugestão ao Danilo, acho que ele incorporou um pouco isso, não sei se incorporou, né? Em vez de ter um novo órgão, não teria despesa nenhuma, essa casa já faz isso. A NTT, por exemplo, tem aqui viações de transporte, saúde, a Anvisa tem a comissão de saúde da casa. Então, nós teríamos aqui prazos determinados para poder olhar qualquer decisão que afete a vida do povo brasileiro. E essa casa, através de 30 deputados, quanto 30 e poucos deputados tem nessa casa, representação de todos os partidos, podemos fazer uma fiscalização mais efetiva, mais eficaz em cima dessas agências. Então, essa foi a sugestão que eu dei para o Danilo. Acho que ele
e ele acatou. Espero que vá à frente, que a gente possa assim, criar, inclusive incorporar algum tipo, não é poder, a gente não está querendo poder. Eu acho que essa casa pode utilizar essa comissão, nós vamos dizer, não só os deputados, como técnicos dessa casa, consultores dessa casa, que são gabaritados, são profissionais concursados, que podem nos ajudar nisso e fazer uma boa fiscalização em cima das agências, que, na minha opinião, ao longo dos anos foram perdendo um pouco o seu foco, o seu objetivo, que era ajudar o Brasil a crescer. E esse isolamento, parece que nada pode ou nada fiscaliza as agências, é muito ruim. Eu não acredito em nada que não possa ser fiscalizado, auditado e pelo menos, que não possamos estar procurando saber e prestar conta para esse ente. E eu sugiro que as comissões da casa possam fazer isso, parabenizando o Danilo, e que eu acho que muito do nosso trabalho aqui vai ser facilitado se isso for aprovado, porque as agências vão olhar a Câmara Municipal e as comissões técnicas com mais respeito, que eu acho que falta um pouco desse tipo de... E volto a dizer, não é este turma, não é este governo, não é nada. Eu acho que é independente de governo. Nós podemos fazer isso um debate sério, um debate tranquilo, não é para ficar a Câmara em cima de agência e mandando de agência. Não dá, eu não digo nem 5 pessoas, 3, que fazem a maioria na agência, né, que vão terminar. Então, o Danilo passou para todo mundo, eu vou reforçar aqui o pedido para quem puder assinar essa PEC do Danilo, poder assinar e que a gente possa tramitar o mais rápido possível e fazer com que essa casa possa ter essa condição, não só de fiscalizar, mas principalmente, se não houver na emenda na PEC do Danilo, nós vamos colocar o poder de convocar qualquer membro da agência para prestar esclarecimento sobre atos que mudam a vida do povo brasileiro, sem passar por essa casa. Obrigado, presidente. Muito bem, Joaquim. Deputado João Carlos Bacelar. Senhor presidente, depois do Beto. Eu queria aqui dar coro aqui às palavras do deputado Passarinho, esse grande deputado, e dizer, deputado Danilo, que eu já assinei aqui a PEC de Vossa Excelência. Isso é muito importante. As agências precisam, acima de tudo, respeitar o país. O que nós temos hoje é um faz de conta. Faz de conta que fiscaliza, faz de conta que é fiscalizado. Passamos aqui nessa comissão, senhor presidente, há um ano atrás, depois daquela crise no setor das distribuidoras, quando vieram aqui os membros da ANEEL, foi vergonhoso. Foi vergonhoso aquela audiência pública aqui, com os técnicos da ANEEL, da qual estava estampado no rosto e na fisionomia que eles estavam sendo coadjuvantes do que estava acontecendo naquele momento no país. Foi vergonhoso aqui o que nós perguntamos, inclusive a imprensa noticiou isso, como eles estavam omissos e avalizando o que estava acontecendo naquele momento. Então, acho que as agências precisam respeitar o país, precisam respeitar essa comissão, precisam respeitar o Congresso Nacional e tendo, inclusive, que trazer os senadores que aprovam os membros das agências nesse debate. Eu acho que isso está passando um poder de barganha muito grande pelos senadores e da qual quem paga é o povo brasileiro, porque a gente faz de conta que fiscaliza, faz de conta que é fiscalizado. E está se desmando, principalmente no setor elétrico brasileiro. Ontem tivemos uma audiência pública sobre um PL do deputado Bonifácio Andrada, da qual aqui ficou claro a omissão das agências de fiscalizar e de regulamentar e de punir as distribuidoras em relação à geração distribuída, da qual aqui hoje é um assunto que é irreversível no país. Vossa Excelência, que é deputado pelo Norte, e o deputado do Nordeste, vê a abrangência que é a geração distribuída e da qual as agências fecham os olhos. As empresas, pequenas e médias empresas, competem com as distribuidoras em relação à geração distribuída. E eles fazem de conta que fiscalizam. E as distribuidoras fazem de conta que atendem. Ou seja, não atende nada. É uma fila burra que nunca acontece, que nunca acaba, sempre colocando obstáculo para não aprovar as conexões da geração distribuída. Atenção, colocando obstáculo intransponível para fazer com que os acessos às conexões sejam feitos. E quando não tem mais o que postergar, fazem um orçamento completamente inexequível para não sair o projeto. E as agências reguladoras, no caso a ANEEL, faz de conta que fiscaliza e fecha os olhos. Então, ou seja, nós estamos aqui no país da faz de conta, o país da lista das maravilhas,
porque não se fiscaliza, não se faz cumprir aqui o papel das agências. Então, Danilo, eu parabenizo Vossa Excelência aqui por esse ato seu. Você é Vossa Excelência é um deputado extremamente atuante e técnico. E é mais do que necessário que essa PEC sua seja aprovada. Muito obrigado. Deputado Beto Pereira. Presidente, primeiramente dizer que todos nós aqui reiteramos a necessidade de discutirmos o papel das agências reguladoras no país, né? As agências reguladoras estão aí descumprindo aquele que foi o fundamento da sua criação. Lá atrás, quando houveram as privatizações no Brasil, as agências surgiram com a necessidade, primeiro, de dar segurança jurídica para quem iria investir. Só que elas esqueceram que elas precisam também dar segurança jurídica aos consumidores. E elas não são parte nessa discussão, e sim as responsáveis pela mediação dos conflitos entre os interesses estatais, os interesses dos investidores e os interesses dos consumidores. Portanto, o debate é extremamente necessário. Já assinamos aqui a PEC do deputado Danilo Fortes, e eu não tenho dúvida alguma que esse debate vai ser muito saudável, principalmente pelo momento. Nós estamos num momento, presidente, de renovação de concessões de distribuidoras de energia no país, vivendo aí um verdadeiro colapso entre a relação entre distribuidoras, ANEEL e o Ministério, e os consumidores. E nós precisamos trazer essa discussão para dentro desta casa, justamente para não termos aí penalidades que serão só corrigidas daqui 30 anos, porque os processos de novas concessões demoram 30 anos. E aí é importante salientar que hoje, para você declarar uma caducidade de um processo de concessão feita por uma distribuidora, é necessário 3 anos consecutivos de reprovação por parte da agência reguladora dos trabalhos que foram efetuados naquele ano. Agora tem que ser 3 anos consecutivos. Ora, então ela trabalha um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, cumprindo as determinações da ANEEL, ela consegue ter o seu contrato perene durante os 30 anos. Ora, agora é importante salientar, o Estado está concedendo um serviço exclusivo num território que só aquela distribuidora pode operar. Veja bem, nós vamos pegar, dar a concessão, renovar a concessão a alguém que não está cumprindo com as suas obrigações, que está discutindo judicialmente com a ANEEL, com o Ministério, aquelas penalidades que a ela foram atribuídas. É como você estiver renovando um contrato de aluguel da sua casa ou de um imóvel seu com alguém que, de forma recorrente, vem descumprindo com as obrigações que você estabeleceu em contrato. Ora, não é possível a gente achar normal uma situação dessa. E por isso nós temos que trazer esse debate de forma recorrente para a comissão, fazer com que as agências regulatórias possam ter, sim, algum tipo de regulação por parte do Congresso Nacional. Deputado Otto Alencar. Senhor presidente, também me junto a todos os colegas nessa luta. Eu acredito, sim, que nós precisamos ter uma força maior para que a gente avalie da forma adequada a ação das agências reguladoras. Isso é importantíssimo. A gente vem verificando, em alguns casos, realmente, uma falta de ação que não é cabível, principalmente nesse momento que a gente vai fazer a renovação das concessões, todas elas, principalmente as concessões de energia. Eu também já assinei a PEC do meu amigo Danilo Fortes e acredito que essa é uma bandeira de todos os partidos, até porque o que a gente vem querendo realizar é que essas agências, através de uma adequada fiscalização das distribuidoras, e as distribuidoras possam fazer um serviço adequado
à população, ao consumidor, que é o mais importante. Então, acredito muito que isso vai acabar sendo aprovado. Acredito também que a gente pode fazer uma força muito grande junto ao Senado Federal. Nós precisamos aprovar esse projeto de extrema necessidade para verificar a adequada avaliação dessas agências e também o serviço das distribuidoras. Muito bem. Com a palavra o deputado Coronel Crisóstomo. Meu bom dia, presidente. Bom dia a todos os nossos amigos parlamentares, senhores e senhoras. Presidente, eu já me manifestei em algumas oportunidades, não só aqui na nossa comissão, como em outras comissões, a respeito de agência. Essas agências, elas se colocam numa posição acima de qualquer suspeita. Diante disso, me alio à fala dos meus colegas aqui, do Otton, o Passarinho e outros parlamentares, e também a PEC do nosso amigo Danilo Fortes. Presidente, em relatar em poucas palavras um fato que ocorreu dentro de uma agência com parlamentares presentes. Há um tempo atrás, um parlamentar, eu estava presente, não fui eu, um outro parlamentar apresentou uma demanda que os integrantes os integrantes não gostaram da posição do parlamentar. O que eles fizeram? Abandonaram o plenário, deixaram todas as cadeiras vazias e nós, parlamentares, ficamos lá olhando o navio sumir. Uma vergonha. Uma vergonha. Isso ocorreu e eu sou prova viva. Algo totalmente de uma irresponsabilidade grande. E aqui, não preciso nem falar do que representa esses parlamentares aqui. Nós somos o povo. Além do povo, só Deus. Portanto, e concluo, presidente, os parlamentares, os deputados federais, têm a verdadeira voz da rua. E nós temos essa autoridade de mudarmos o que está ocorrendo nessas agências. Obrigado, presidente. Queria registrar a presença, Joaquim Passarinho, do nosso prefeito lá da região do Xingu, prefeito de Porto de Mós, se encontra atrás de você, Berg Campos, está encerrando seu terceiro mandato como prefeito do município de Porto de Mós. Seja bem-vindo a esta casa. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Prioridade. Projeto de lei complementar número 18 de 2023, do senhor deputado Lebrão, que cria o Fundo de Compensação dos Combustíveis, dispõe sobre diretrizes de preços para diesel, gasolina e gás de efeito de petróleo, GLP e das outras providências. Relator, deputado Júlio Lopes. Parecer pela rejeição, o relator não se encontra, retirado de pauta. Quem pediu para retirar de pauta, Joaquim? Tá. Projeto, tramitação ordinária, projeto de lei número 2842 de 2024, deputado Nilton Tato, que institui a Política Nacional de Proteção de Rios, cria o Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente e das outras providências. Relator, deputado Joaquim Passarinho, parecer pela rejeição. Pedido de retirada de pauta do deputado Paulo Guedes e do deputado que está presente, Carlos Veras. Isso eu estava até conversando aqui com o Passarinho para que ele mesmo pudesse solicitar a retirada, haja vista o pedido do próprio autor, Nilton Tato, e outros colegas, da gente poder realizar essa audiência, fazer esse debate, até para ver se é possível ainda de mudar a compreensão do relator, de ajustar o projeto ou não, para que a gente pudesse ter o parecer favorável, mas para a gente poder esgotar esse debate diante do projeto, porque eu sei da dificuldade de cada um da gente, muitas vezes pegar um projeto de um colega que se dedicou, que trabalhou para poder elaborar,
mediante, inclusive, as mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, isso é um tema sério, um tema importante, e é importante a gente fazer esse amplo debate para poder a gente ter certeza do passo que vamos estar dando aqui nessa comissão em aprovar ou não esse projeto. Com a palavra o deputado Joaquim Passarinho. Presidente, como eu falei há pouco, eu não sou contra o debate, pelo contrário. Nós estamos numa casa política. Eu sei que os deputados aí fazem um projeto, e por mais que achem que o projeto pode não andar, mas ele tem a sua base, que ele precisa prestar conta, mostrar que está tentando, é natural do jogo. Então, eu entendo a posição do deputado Veras, não sou contra a retirada, ele pede, agora ele me pediu que eu mesmo retirasse. Aí eu passei 4 anos na situação e aprendi muito aqui na comissão com eles, né? Então, o PT me ensinou muito, nessa parte apenas, nas outras eu não quis aprender. O que eu quis aprender foi essa de como atingir nas comissões. Então, já que ele tem munição, deixa o PT gastar a munição dele, né? Pedindo a retirada de pauta, para que a gente possa, já com essa munição esgotada, retornar a essa casa. Só queria que isso não ficasse para o ano que vem. Eu acho que o projeto, na minha opinião, é um projeto danoso para a economia brasileira, é um projeto que cria personalidades jurídicas para rios, interfere no rios, interfere na nossa navegação, deputado Ferrari, imagine a Amazônia sem navegação, interfere na mineração, interfere na geração de energia, interfere no agronegócio, porque se o rio vai ser preservado apenas para peixe e a gente nadar, nem navegação, nem barragem, nem hidrelétrica, nem pequena geradora de energia, enfim, é um projeto que visa simplesmente preservar o rio como algo intocável. Não estou contra a posição do deputado, sei da posição política do deputado, mas economicamente eu não posso concordar com o projeto, mas me curvo a posição do deputado querer debater o tema, trazer uma equipe, conversar. Eu acho que faz parte do jogo, faz parte da casa, e esse entendimento a gente vai ter aí. Eu não faço oposição nenhuma a isso, mas que o deputado Vera gaste um pouquinho da bala que ele tem aí. Então, em votação, a retirada de pauta do deputado Paulo Guedes e Carlos Vera. Deputados que concordam. Eu não concordo. Tá, deputado que não concorda, deputada Silvia. Tá, então, deputados que não concordaram, deputado Samuel Viana e deputada Silvia, então, a maioria aprovaram a retirada de pauta. E vamos dar agilidade, deputado Joaquim Passarinho, aqui ninguém vai ficar não parado, ok? Inclusive, presidente, agradecer a compreensão do relator. E esse debate não é um interesse só nosso. Inclusive, os deputados Padovani e Rodrigo de Castro, que são do União Brasil e de outros partidos que apresentaram o requerimento, que aditivaram o requerimento da audiência pública, querem fazer esse debate. E Vossa Excelência, eu tenho certeza que vai marcar com brevidade essa audiência para a gente poder fazer esse debate. Com certeza. Continuando. Projeto de lei número 2953 de 2022. Silêncio no plenário, por favor. Deputados Carlos Veras e Pedro Campos, que institui o programa de energia renovável para a agricultura familiar e para consumidores de baixa renda. Programa Luz do Sol e das outras providências. Relator, deputado Léo Prates. Presidente, eu estou com voto aqui do relator Léo Prates. Eu gostaria de apresentar o relatório. Ok. Com a palavra, com a ausência do deputado Léo Prates. Com a permissão de Vossa Excelência, eu gostaria de ir direto ao voto. A utilização de energia elétrica gerada em sistemas fotovoltaicos, bem como aquela produzida por outras fontes renováveis, por moradores de áreas urbanas de baixa renda, melhora consideravelmente a qualidade de vida dessas pessoas. De igual modo, confere melhores condições para o processo produtivo dos agricultores familiares. Iniciativas nesse sentido, portanto, devem ser apoiadas pelo Parlamento. Para alcançar esse objetivo, o projeto de lei em exame propõe a criação do Programa de Energia Renovável para a Agricultura Familiar e para consumidores de baixa renda, a ser custeado com recursos dos fundos regionais da Eletrobras. Trata-se de engenhosa solução, porquanto permite a concretização de ação social de grande alcance
sem um dispêndio de escassos recursos orçamentários. Frise-se que os recursos dos fundos regionais da Eletrobras no presente exercício são estimados em mais de 1.350 bilhões, de modo que a criação do programa em referência não terá efeito significativo nesse montante. É importante, porém, realizar um ajuste na Lei 14.300 de 2022 nos prazos estabelecidos pelo marco legal da micro e mini geração, especialmente o prazo de 12 meses para a entrada das unidades no sistema de distribuição, que enfrentam desafios de execução. O processo torna-se impossibilitado pela emissão incompleta dos orçamentos de conexão, antigo parecer de acesso e demais documentos pelas distribuidoras, e pelo tempo prolongado do licenciamento ambiental, podendo chegar a 300 dias. Condições climáticas extremas também afetam o cumprimento dos prazos. Por isso, propõe-se prazo mais execuível, sem, contudo, gerar custos adicionais, visando apenas garantir prazos mais realistas para a execução segura e justa das obras, evitando, inclusive, litígios desnecessários no âmbito administrativo. Ainda com relação às proposições apensadas, somos do entendimento de que todas são igualmente meritórias, razão pela qual estamos apresentando um substitutivo, abrangendo as melhores sugestões dos projetos apresentados. Assim sendo, convictos da importância da presente iniciativa, votamos pela aprovação do projeto de lei 2.953 de 2022, do projeto de lei 3.067 de 2022, do projeto de lei 2.458 de 2022 e do projeto de lei 4.076 de 2023, na forma do substitutivo anexo, ao tempo em que solicitamos de nossos nobres pares desta comissão que nos sigam nesses votos, nos seus votos. Esse é o voto, senhor presidente. Substitutivo está anexo, está disponível. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, eu Deputada quero pedir Silvia. vista desse projeto. Ok, deputada. Vista concedida, a deputada Silvia. Projeto de lei número 2715 de 2019, deputado João Maia, que dispõe acerca de medidas para incentivar a instalação de plantas de desalinização de água do mar e de águas salobras, altera a lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a lei número 10.438, de 26 de abril de 2002, e das outras providências. Relator, o deputado Bendes Leocádio. Senhor presidente. Tem um pedido de retirada de pauta do deputado Paulo Guedes. Tudo bem. Se o nobre colega Paulo Guedes também compreender a necessidade de ajuste no nosso relatório, presidente, eu também pediria retirada de pauta, até pela preocupação que temos aqui com o impacto que possa trazer a CDE, e vamos procurar alternativa. Então, retirado o pedido do relator, não precisa colocar em votação. Todos concordam também, então vamos prosseguir. Você que está me orientando aqui. Projeto de lei número 3715 de 2020, do deputado Padre João, que cria o programa Barraginhas e outras ecotécnicas para recuperação e perenização hídrica na Política Nacional de Recursos Hídricos. Relatora, deputada Grace Elias, pela aprovação deste e pela rejeição do PL 332 de 2021 apensado. Com a palavra, a relatora, deputada Grace Elias. Obrigada, presidente, demais parlamentares dessa casa, dessa comissão. É de bom senso só a gente lembrar que o estímulo na construção de barraginhas já é, na verdade, um dispositivo do nosso Código Florestal brasileiro. Então, parabenizar o deputado João, exatamente, Padre João, por essa iniciativa. Com certeza é muito importante, mas salientar também que não existe viabilidade de captação de água
para consumo humano, porque é muito importante que a gente deixe isso bem claro, né? Também não existe viabilidade dentro das barraginhas para que a gente tenha a desedentação animal e também não tem, da mesma forma, a utilização para irrigação, uma vez que a chuva cai nessas barraginhas, ela já entra no lençol freático de forma muito rápida. Então, o que nós estamos fazendo aqui realmente é na busca de uma proteção dos nossos lençóis freáticos. Então, peço para poder ler o relatório, ir direto ao relatório, presidente. A disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados é essencial para o desenvolvimento sadio e para a qualidade de vida de todos. Também contribui para desafogar o já sobrecarregado Sistema Único de Saúde, mercê do menor propagação de doenças transmitidas pela água. Não existe dúvida, portanto, quanto à importância de assegurarmos a universalização do acesso à água a todos os brasileiros. As barraginhas são pequenos açudes, bacias ou vala escavada no solo para captação da água de chuvas e retenção de água de enxurradas, que controlam a erosão e direcionam a água acumulada ao subsolo, recarregando então o lençol freático. Em que se pese sua gentileza, as barraginhas podem ajudar bastante no esforço para a recuperação e perenização de nascentes de bacias e subbacias hidrográficas. Trata-se de programa particularmente relevante para as pequenas propriedades, que vem se somar a outras iniciativas de preservação e recuperação do ambiente rural e também do nosso ecossistema tradicional. Para assegurar sua execução, a proposição em exame define várias fontes de recursos para os projetos de recuperação e perenização hídrica, que serão executados, o que favorece a consecução destes e de outros objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. No que tange ao projeto de Lei 332 de 2021, apensado à proposição principal, cumpre notar que a legislação vigente, notadamente as leis 9.433 de 97 e 12.651 de 2012, já permitem ao Poder Executivo adotar ações para a conservação e recuperação das nascentes de água, o que a proposição já vem sendo feita, por exemplo, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, pela Codevasf. Diante do exposto, então, votamos pela aprovação do projeto de lei 3.715 de 2020 e pela rejeição do projeto de lei 332 de 2021, que solicitamos de nossos nobres pares dessa comissão que nos acompanhem em seus votos. Muito obrigada, presidente. Não, fica comigo. Fica aqui. Em discussão, o parecer. Concedo a palavra ao deputado Joaquim Passarinho. Só para a gente entender que essas coisas, quando a gente vai votar, não são tão fáceis. Por exemplo, esse projeto do deputado Padre João, se aprovar o deputado Newton Tato, esse projeto não anda. Porque o Newton Tato diz que qualquer curso de água, rio, vai ser preservado. E aí ele fala em criar barriguinha no curso de água. Então o projeto do Newton Tato, se aprovado do Newton Tato, o projeto do Padre João não pode ser aprovado. Eu sei, não, esquece. Não, querida. Eu estou dizendo assim, eu não estou discutindo, estou falando que não é do seu projeto, nem do seu parecer. É que antes nós discutimos um outro projeto. Tá? Então, assim, quando a gente fala em curso da água e manutenção de curso da água para preservação apenas, não é muito fácil, porque nós temos uma economia girando em torno disso. No meu estado, se eu não tiver utilização do rio para navegação, eu paro o meu estado. As duas maiores hidrelétricas do nosso país, que mantém a energia livre aqui, são em rios, no meu estado. Itaipu, Tucuruí, né, e Belo Monte. Se você for fazer no agro, é comum que você na fazenda você barre um pequeno córrego, às vezes, para fazer uma barragem para ter água para o gado. Isso é natural. E no projeto que eu relatei, que foi adiado, essas coisas todas são proibidas. Então, até um projeto como esse, tão simples, que seria de mexer, se não tiver cuidado com o que a gente vota, a gente pode atrapalhar um projeto que mantém nascente, tudo. Entendeu? Então, é apenas dizendo que a relação aqui não é muito fácil da gente fazer, porque às vezes você está pensando numa coisa boa, de preservação, mas você está impedindo a economia, está impedindo mineração, está impedindo agricultura, está impedindo navegação, está impedindo muitas coisas que são importantes para o desenvolvimento das nossas regiões, principalmente regiões mais pobres como a nossa.
É apenas uma... Não é sobre o seu relatório, tá? É apenas uma observação, já fazendo uma analogia com outro projeto. Obrigado. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.023 de 2021, do deputado Luiz Miranda, que dispõe sobre o atendimento prioritário do mercado interno pela empresa que detém a participação majoritária na produção nacional de petróleo, estabelece que as respectivas vendas serão realizadas com desconto mínimo de 30% sobre os preços de referência no mercado internacional. O relator, deputado Júlio Lopes, ele está ausente, retirado de pauta. Da mesma forma, o outro projeto eu vou retirar de pauta porque não se encontra o deputado Júlio Lopes. Projeto de lei número 1743 de 2023, deputado Gilmar Tato, que institui o programa Mobilidade Urbana Sustentável. Relator, deputado Benes Leocádio. Parecer pela rejeição. Com a palavra, antes de passar para Vossa Excelência, deputado, tem pedido de retirada de pauta do deputado Paulo Guedes. Vossa Excelência concorda? Sim. Então, vou retirar de pauta a pedido do autor, do relator. Projeto de lei número 6.062, deputado Gerlen Diniz, que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, institui a bonificação às CGHS pela alteração do percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pelos aproveitamentos. Relator, deputado Samuel Viana. Presidente, pedido de retirada de pauta do isso. deputado Paulo Guedes. Eu vou antecipar o meu colega deputado Paulo Guedes e vou pedir a retirada de pauta, porque eu fui procurado por algumas entidades, alguns entes que querem fazer um debate um pouco maior. Está aqui a CNI representada, o Abrace. Tiveram ontem no meu gabinete, pela agenda parlamentar, nós estávamos envolvidos na candidatura do nosso líder do Republicanos, Hugo Mota, e acabou que eu não pude recebê-los. E para a gente poder aprimorar um pouco mais e dar um parecer mais correto e coerente, nada melhor do que ouvi-los. Então eu estou antecipando o meu colega de bancada, o deputado Paulo Guedes, estou pedindo a retirada de pautas para que a gente possa debater. E, deputado Paulo, estou à disposição para que a gente possa conversar no gabinete também. Ok? Obrigado, presidente. Ok, retirada de pauta. Vamos para o último projeto da pauta de hoje. Projeto de lei número 1583 de 2024, deputado delegado Caveira, que concede isenção do imposto de importação para os painéis solares classificados nos códigos 854142 e 85414300 da nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Relator, deputado Samuel Viana. Parecer pela rejeição, e o deputado Joaquim Passeio já está atento aqui, que é o colega paraense do PL. Vossa Excelência, aqui, o deputado Caveira não pode estar presente hoje, me pediu, já falei com o deputado Samuel, que muito gentilmente concordou, eu pedi a vista, ou retirada, ou a vista, pode ser a vista, para que o deputado Caveira venha fazer defesa do seu projeto, apenas isso que ele me pediu. Tá ok, então, deputado... Eu conversei com o nosso deputado Passarinho aqui, assim como ele com o Tato, eu usei do mesmo argumento, ao invés de pedir da retirada, eu disse, use as suas armas, deputado, gasta a bala, e ele pediu a vista. Então pronto, vista ao deputado Joaquim Passarinho. Só dispensa a leitura dela. Não. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião e na semana que vem não vai ter sessão.